Beleza, pessoal? Tô de volta a mais um vídeo. Falar com você aí sobre a carreira única na Polícia Militar Brasileira. Lembrando aí que a carreira única não estimula preguiça, a carreira única não estimula a que o servidor público apenas sente em cima do, abre aspas, rabo, fecha aspas, e espere as promoções caírem. Negativo. Carreira única não é isso. E a carreira única também não é reflexo ou desculpa de pessoas que estão apenas querendo ascensão funcional. Não, não é isso. Então eu vou fazer esse vídeo para você. Essa figurinha aí é a figurinha de um vídeo que eu fiz, é muito famoso. Tá com quase 100 mil visualizações, eu acho que tá com 90 mil visualizações, mas eu quero falar com você sobre um projeto de emenda à Constituição de um deputado federal. Proposta de emenda à Constituição, ela é um 168, tá em cima aqui, na parte esquerda do seu vídeo, que vai alterar o artigo 144. E aí, com essa PEC, o artigo ficaria dessa forma, ó. Artigo 144, parágrafo 1º, tá vendo aqui no detalhe? Seria o seguinte: se essa PEC passar, porque ela é uma PEC específica para a Polícia Federal. Ah, Alexandre, eu pensava que carreira única era só na PM, era só coisa de soldado, cabo, sargento preguiçoso. Infelizmente, esse é o rótulo que tem sido colocado na carreira única. O rótulo de que é uma tentativa fracassada de pessoas preguiçosas. Não é, carreira única vai muito mais além. Vai muito mais além. É uma melhoria para a própria sociedade, otimização dos recursos públicos, tem muita coisa envolvida. Mas o artigo 144 ficaria com a seguinte redação se a emenda constitucional 168 passar. A Polícia Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, dotado de autonomia investigativa e técnico-científica, estruturado em carreira única e em ciclo completo de atuação policial, com ingresso pelo cargo inicial da carreira, destina-se a, segue o artigo 144, falando sobre os parágrafos. E aí, no parágrafo primeiro, logo no parágrafo primeiro, ele vai dizer o seguinte, que uma lei complementar irá dispor sobre a estrutura organizacional interna da Polícia Federal, requisitos para ingresso e promoção na carreira, diretrizes para elaboração da proposta orçamentária, limite, contingencionamento do orçamento previsto no órgão, não podendo ser superior a 20%. Então, a emenda constitucional, ela traria muita novidade aí, autonomia administrativa, financeira para a Polícia Federal. E aí, para quem... nós estamos vendo essa discussão aí relativa à Polícia Federal, justamente por conta da interferência ou não do atual presidente aí, o presidente Bolsonaro, sobre a PF. Mas enfim, a PEC visa proteger o órgão também dessas ingerências. Vamos para a justificativa? A segurança pública, ponto 1, né? A segurança pública vive uma crise permanente, os dados são estarrecedores. Nas últimas décadas o Brasil mudou, mas o campo da segurança pública permaneceu congelado no tempo, prisioneiro da herança legada pelo Brasil Império. Não obstante alguns inegáveis avanços sobre frutos de iniciativas, sempre fruto de iniciativas individuais, mas que esbarram na arquitetura constitucional arcaica, ultrapassada e inédita em termos mundiais. Então, quando eu falo de carreira única aqui no canal, tem algumas pessoas que vão comentar dizendo, mas aonde isso já existe? O modelo brasileiro que é arcaico. A pergunta não é aonde já existe, é aonde existe, que é no Brasil. Esse modelo, você vai ver na justificativa do próprio deputado. Esqueci de falar o nome do deputado, poxa, muito importante. A emenda aqui é do seu deputado federal Aloysio Mendes e outros deputados, tá ok? Mas vamos lá. Ponto 2 da nossa leitura. Aqui, tá aqui. Para citar apenas as estatísticas mais representativas, o país continua estacionado na faixa dos 25 a 27 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Em termos absolutos, os 60 mil casos por ano correspondem a um nada honroso primeiro lugar mundial. Isso aí não tem nem dúvidas, né? O Brasil é primeiro lugar em homicídios. Temos a terceira maior população carcerária do mundo, e abre aspas, ou abre parênteses, e a que mais cresce, fecha parênteses, com aproximadamente 540 mil presos, e ao mesmo tempo elevada
impunidade, abre parênteses, com uma média de 8% dos homicídios dolosos investigados com êxito, fecha parênteses. O momento de elaboração da justificativa pode parecer ter uma disparidade, tá? Por quê? Porque a justificativa e a proposta da emenda à Constituição foi proposta em determinado espaço de tempo. Pode ser que quando você estiver lendo esse documento comigo ou vendo esse vídeo, a taxa de elucidação de crime já tenha aumentado. Ponto 3. Há muito tempo o parlamento brasileiro discute a mudança do modelo atual através de tímidas propostas que hoje tramitam nas duas casas. Porém, os interesses corporativos de alguns segmentos têm prevalecido sobre o interesse público, travando as discussões e inovações e mantendo a população refém da epidemia de homicídios e violência generalizada que assola o país. Ocorre que a situação caótica atual extrapolou todos os limites e as eleições de 2018 mostraram que a população deseja mudanças urgentes e respostas imediatas. Vire o seu celular na horizontal, fica melhor para você ler. Então, a epidemia que nós estamos falando aqui é a de homicídios, que no país é primeiro lugar no mundo. Ponto 4. Nesse sentido, merece destaque o trabalho inovador da Comissão Especial de Unificação das Polícias Civil e Militar, fecha aspas, criada no âmbito da Câmara dos Deputados em 2015. A comissão percorreu diversos países do mundo, Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Canadá, Áustria, Chile, Colômbia e Japão, com a finalidade de estudar as estruturas e modelos de polícia utilizados, além de realizar diversas audiências públicas e seminários no Brasil. E, em seu relatório final, apresentado em julho de 2018, aponta para a necessidade urgente de modificações na Constituição Federal Brasileira para estabelecer um novo modelo de polícia para o Brasil e que contemple os seguintes conceitos, dentre outros. Carreira única, está vendo? O primeiro conceito que essa comissão aí chegou ao resultado de que a reforma tem que ter é o quê? Carreira única, adoção de ciclo completo, criação de Escola Nacional de Segurança Pública para a unificação nacional da doutrina policial, organização com base na hierarquia e na disciplina, valorização dos princípios da polícia comunitária que eu sempre falo aqui no canal, orientada para o fortalecimento da confiança entre a polícia e a sociedade, formação inicial unificada, desvinculação total das Forças Armadas, etc. A formação unificada, essa formação inicial unificada, ela é interessante por quê? Porque quando você tem policiais sendo formados juntos, você concorda que a interação entre esses policiais vai ser a melhor possível, porque eles formaram juntos. Os policiais que são formados juntos, eles têm muito mais coisas em comum. Ponto 5. A solução aqui proposta de profunda refundação do sistema de segurança pública na esfera da União e do modelo da Polícia Federal em particular, vai ao encontro das conclusões da comissão antes mencionada e busca a modernização da estrutura da Polícia Federal para adequá-la ao desejo do Constituinte originário de 1988 e, ao mesmo tempo, dotá-la de conceitos mundialmente consagrados de gestão da segurança pública e eficiência policial, a saber, olha o que está consagrado no mundo. A exigência do ciclo completo realizado pelo agente policial. A instituição policial deve ter caráter ostensivo e investigativo, assim compreendido como a possibilidade do agente público de segurança que opera a instituição realizar as duas tarefas, prevenção e investigação. Então, quando eu falo que ciclo completo de polícia tem necessariamente que estar atrelada à carreira única, eu não estou falando qualquer coisa, estou falando algo que é uma conclusão lógica, pessoal. Por quê? Por conta dos aspectos que isso traz para a própria instituição. Porque não é possível você fazer a prevenção e a investigação em duas instituições separadas, como hoje há no Brasil. Você tem a prevenção com a PM e a investigação com a Polícia Civil. Aí a PM briga com a Polícia Civil, entre aspas, briga, tá? A polícia diverge a Polícia Militar diverge da Polícia Civil quando faz a PM2, né? Que é a polícia, a polícia reservada, né? Da PM faz investigação, não pode. E a própria Polícia Civil, quando aborda pessoas na rua, fardados, mas peraí, você não é investigativo, por que você está abordando? Então você está ostensivo. Então fica esse choque que é ilógico. E o Brasil continua sustentando um sistema ruim desse jeito. Ponto B. Exigência de carreira única com ingresso pela base da corporação, carga inicial.
A existência de duplicidade ou multiplicidade de cargos isolados na mesma carreira, com estrutura distinta nas diversas instituições policiais, é reconhecidamente causadora de graves conflitos internos e ineficiências. A proposta avança ao propor a carreira única na instituição policial com respeito ao acesso universal por concurso público pela base da corporação, vale dizer o cargo inicial. É preciso registrar que essa medida não é incompatível com o princípio hierárquico ou com o estabelecimento de graduação interna à carreira, que permita a ascensão funcional com base no consagrado e constitucional Instituto da Promoção, mediante adequada capacitação e formação a partir de instrumentos meritocráticos, ressalvados recrutamentos excepcionais e imprescindíveis para funções técnico-científicas que não possam ser preenchidas pelos profissionais oriundos da base da corporação. Então, querido, é o que eu venho defendendo há muito tempo, é o que os mais experientes, eles vão ensinar os mais jovens, os mais novos, e na PM não. A PM abre um concurso ao cargo de cadete, e aí, isso aqui é uma fala acadêmica, estudiosa e, claro, respeitando cada cargo dentro da instituição, mas a PM contrata o cargo de cadete, uma pessoa que nunca foi policial na vida, para ele entrar na instituição, aprender a ser polícia e comandar policiais mais experientes. Isso é absurdo. Então, quando eu falo para você que só acontece no Brasil, as pessoas falam, você tá com medinho, vai estudar, tá com invejinha, não virou delegado, não passou no concurso de oficial, tá com inveja. Não é, pessoal, isso é lógica. Ponto 6. Evidentemente, tal processo de transformação exige implementação cuidadosa com participação e monitoramento intensos por parte da sociedade civil e rigoroso respeito aos direitos adquiridos dos profissionais de segurança pública, os quais serão devidamente modulados na lei complementar que fará a regulamentação a partir do mandamento constitucional. Ou seja, o que o deputado aqui, o que esses deputados que assinam a PEC 168 estão dizendo é o quê? Vai ter que ter uma lei para fazer a modulação de todo mundo, mas a polícia vai ser única. E lembrando, aqui nós estamos falando de Polícia Federal. Já existe essa PEC na área federal, ela já tem uma grande vantagem. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal é no modelo de carreira única, pessoal. Mas quem não quer a carreira única? Na Polícia Civil, os delegados, e na Polícia Federal também os delegados, e na Polícia Militar os oficiais. Eles não querem. Essas duas categorias são francamente contra a carreira única. Por quê? Porque eles pensam que vão perder cargo, salário. Não! A carreira e a instituição vai ficar melhor. Primeiro, melhor para a sociedade e melhor para o próprio policial. 7. A autonomia investigativa vem consagrar o texto constitucional, o princípio dotado nas polícias mais modernas do mundo, a incluída a autonomia técnico-científica, princípio segundo o qual a PF, na sua atividade investigativa, deve se submeter somente aos controles constitucionais e legais, como o controle externo da atividade policial feito pelo Ministério Público, devendo ser protegida da ingerência externa, sobretudo no campo político partidário, que é o que a gente está vendo, é a discussão que está em voga. Ponto 8. As diretrizes orçamentárias propostas permitirão à Polícia Federal propor e executar seu próprio orçamento, blindando-a como instituição republicana de Estado e não de governo. A PF é de Estado, ela tem que ser de Estado e não do governo que estiver no poder. Tais diretrizes, em muito, se diferenciam da autonomia funcional e administrativa exclusiva dos três poderes e do Ministério Público. Portanto, as diretrizes orçamentárias traçadas jamais terão o condão de permitir a roubos corporativos de fixação ou majoração interna de salários ou criação e extinção de cargos, pois permitirão tão somente que a PF, como dito, propõe e execute seu orçamento. Então ele está explicando aqui que essa independência, essa autonomia administrativa é para gerir o recurso que chega até a ela, ok? E não para que ela venha dizer, né, se vai criar ou extinguir cargo. Não, não é para isso. É para que o orçamento que vai ser dela, só a Polícia Federal vai utilizar. Essa é a autonomia administrativa e financeira que tanto precisa a polícia brasileira. Ponto 9. Nossa proposta vem, portanto, ao encontro da necessidade de fortalecermos a Polícia Federal como uma organização policial
de excelência e do melhor atendimento às expectativas da sociedade no campo da segurança pública, por considerarmos urgente e necessário avanço na tratativa desse tão importante assunto, apresentamos essa proposta de emenda constitucional, solicitando a Lúcio Pares apoio necessário. Então eu conclamo aqui, quem assina aí é o deputado Aloysio Mendes, mas outros deputados também assinam. Então eu conclamo aí você que dê uma olhada nessa PEC, olhe essa PEC, entenda que a PEC que traz autonomia traz também carreira única e ciclo completo juntos. E aí, dentro da área federal, como eu estava falando, é muito fácil acontecer porque a PRF já é em carreira única. Aí só tem o problema corporativista ou o não entendimento por completo desse assunto por parte dos delegados. Os delegados vão defender que não é para ter carreira única. Mas, infelizmente, eles não entenderam ainda que isso é melhor para a própria sociedade. Porque você concorda que ao invés de você... Olha só, pensa, você vai fazer um concurso público para o cargo de delegado. E aí você tem um concurso público para o cargo de agente. Com a remuneração paga ao delegado num concurso público que hoje existe, você contrataria muito mais agentes. É a mesma coisa na PM. Com o concurso de cadete, a verba que contrata 50 cadetes iria contratar 300 soldados. Então isso é otimização dos recursos públicos. E o melhor de tudo é o quê? A instituição, ela ia dentro do ciclo completo e da carreira única, tanto investigar quanto fazer a prevenção. Ou seja, ela seria ostensiva e repressiva ao mesmo tempo. Então, pessoal, tá aí a PEC 168. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com um amigo seu que seja policial, com um amigo seu que seja policial federal, policial militar. Discuta, deixa aí o seu comentário e Deus abençoe aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal.